Se o ovo, em vez da forma oval, tivesse a forma de uma estrela, tadinha da galinha. No mínimo, como é que é? Faz. Porque a galinha já faz um barulhinho quando ela põe o ovo, né? Ela faz... Como é que é? Olha, mas quando sai mesmo ela só faz... Que maravilha. Eu vi um gordo sentado ali, cadê ele? Como é seu nome? Renan. Renan? É? Levanta, Renan, deixa eu ver. Bonito, olha só. Que rapaz bonito. É, beleza. Tudo bom, Renan? Bom. Quantos anos você tem? Eu, 17. Bem. Muito bem. Obrigado pela presença, tá? Os gordos que assistem unidos permanecem unidos. O que é, Osmar? O que você está marcando aí agora? Oh. Fala, que bonitinho. O que era? Eu estava contando o tempo da música que a gente vai tocar. Já antes de tudo. Tem que ser antes. Eu estou aqui falando, ele tá. E o resto dos músicos assim. Desculpa. Sorry. Ele é coordenador de uma mostra inovadora. Aliás, ele me trouxe aqui, deixa eu já pegar o livro que está aqui. O meu bracinho para levantar isso está aqui. E também, nossa, aqui os segredos dos códigos Leonardo da Vinci, do Código Atlântico ao Código do Voo. Sensacional. É uma exposição que está vendo aqui, imperdível, tá? E eu vou conversar a respeito dela com o Ronaldo Padovani. Vamos lá! Essa mostra foi inaugurada agora no aniversário do Leonardo da Vinci. Na verdade, a gente abriu a mostra ontem com um coquetel para 300 pessoas. Dia 15 de abril. Dia 15 de abril. A gente escolheu essa data exclusivamente porque é o dia do aniversário de Leonardo, nada mais justo do que começar uma data assim cabalística e quase a gente termina numa data cabalística também, que é dia 2 de maio. Na verdade, a gente vai ter que terminar no dia 4 de maio, que é um domingo, talvez termine no domingo, talvez se estenda um pouquinho mais, que é dia 2 de maio, o dia da morte de Leonardo. Então a gente faria um ciclo completo do nascimento até a morte. Agora, esse lado cabalístico do Leonardo da Vinci veio mais à tona com o livro do Dan Brown, né? Do Código da Vinci. Quando a gente escolheu o nome para essa amostra, a gente quis um pouquinho fazer uma ligação dentro do limite do razoável entre o livro do Dan Brown e o que são realmente esses códigos de Leonardo, né? Todo mundo acha que Leonardo, pelo fato de escrever ao contrário, queria esconder alguma coisa, né, do público. Muito pelo contrário, Leonardo é uma pessoa fascinante, instigante, ele olhava a natureza, estudava o melhor que tinha da tecnologia naquela época, estudava a natureza, fazia suas observações, chegava a determinadas conclusões para facilitar a vida do homem. Então é impensável que ele quisesse escrever ao contrário para esconder alguma coisa do público. Na verdade, os seus livros, os seus cadernos de anotações, a gente sabe que são pelo menos 120 que ele escreveu, sabe que são 120 porque em um dos seus códigos, um dos seus cadernos de anotações, ele faz com precisão, ele diz, até a presente data eu escrevi 120 cadernos, que dá mais ou menos 5.000 páginas, né? Mas então por que ele escrevia ao contrário? Ele escrevia ao contrário porque ele era canhoto, né? Uma teoria muito mais razoável, ele era canhoto. O que acontece com os canhotos quando escrevem? Eles escrevem da esquerda para a direita e cobrem tudo aquilo que eles estão escrevendo. Eu estava ontem na produção falando isso. Eu disse, olha, como eu sou ambidestro, eu também escrevo ao contrário. Claro que eu não tenho a prática, porque eu fui forçado, eu sou ambidestro que em criança fui forçado a usar a mão direita. Mas eu escrevo ao contrário, quer dizer, de trás para diante, e até ajuda quando é com as duas mãos ao mesmo tempo, uma para frente
e a outra vai acompanhando pro lado de cá. E a gente tem que levar em consideração também que na época não existiam canetas, não existiam lápis, ele escrevia com pena e com nanquim, com tinta. Exatamente. Então imagina escrever em cima do papel, cobrindo a escrita, além de não conseguir ler, ainda borrava tudo. Exatamente. Então, foi uma maneira que ele descobriu muito Porque o provavelmente. canhoto faz isso, né, para escrever. Exatamente. Agora, também, quer dizer, tem umas certas coisas que acabam colando, mesmo sendo mentira, como o negócio do Leonardo participar de sociedades secretas. De alguma seita, não é? Que não, realmente não há na verdade, o menor registro. Isso é tudo de nada ficção, disso. não existe o menor registro. Quais são efetivamente os segredos de Leonardo, né? Quando a gente fala de Leonardo da Vinci, o que vem à cabeça? Mona Lisa. Mona Lisa, a Última Ceia, não é? A Anunciação, são os quadros mais comuns, são os trabalhos mais comuns. Mas se a gente for contar os quadros, as pinturas a óleos, enfim, as obras de arte que ele desenhou, as mais famosas talvez em 10, 15 no total. Muito famosas, muito importantes. Mas se a gente levar em consideração que somente no Código Atlântico a gente tem 1.750 desenhos, eu falo somente do Código Atlântico, existem diversos outros códigos de menor tamanho, mas igualmente importantes, né? A gente percebe que essa parte artística dele é marginal em relação à parte científica. Tem uma encomenda, eu acho que nenhum dos dois terminou, o Michelangelo e o Leonardo da Vinci, para pintar em comemoração, não me lembro de que data. A Batalha de Anghiari. Isso, cada um pintou de um lado, pintava de um lado, e você vê os dois gênios, né, com estilos absolutamente diferentes. Foram duas batalhas diferentes, cada um foi encarregado de pintar uma sala, uma parede diferente da sala do conselho do Palácio Vecchio em Florença, né? Leonardo fez todos os seus estudos preparatórios. Michelangelo não, ele já começava a pintar direto. Leonardo fez os seus estudos preparatórios, desenvolveu toda uma tecnologia diferente que ele acreditava que pudesse dar certo, que ele queria sempre tentar, sempre investigar, criar coisas novas. Ele não se cansava de criar coisas novas. Então, num determinado momento, ele fez o trabalho todo. Infelizmente, essa experiência que ele teve não foi muito feliz. Quando ele colocou fogo na parede para que o afresco ele se secasse, na verdade o tipo de tinta não era adequado e tudo derreteu, escorreu, foi perdido o desenho. Sobraram alguns estudos. Mas tem uns estudos. Papel. Exatamente. Agora, por que ele chamava de códigos os cadernos? Na verdade, não era Leonardo que chamava os seus livros de códigos e nem tanto Atlântico. Isso são denominações que vieram com o passar dos séculos, né? Na verdade, eram simplesmente cadernos, né, de anotações feitos para ele, para que ele se lembrasse de alguma coisa e para que ele chegasse a alguma conclusão, né? Os trabalhos, Ronaldo, de anatomia, de estudo de cadáveres, se eu não me engano, foi o primeiro ou dos primeiros a se ocupar desse tipo de estudo, não é? Exatamente. Leonardo, como eu falei, ele tinha necessidade de investigar a natureza, ele era muito curioso de conhecer absolutamente tudo, né? Então, quando ele começa, por exemplo, a estudar os pássaros, entre outras coisas, para montar sua máquina voadora, entre outras coisas, ele estuda a anatomia dos pássaros, que ele tem que conhecer a musculatura para ver como é que, o que move a asa, o que controla a asa, e da mesma forma, quando ele vai desenhar um ser humano, né, num dos seus quadros, ele tenta compreender o porquê da fisionomia, o porquê que as pessoas envelhecem, porquê que elas adoecem, não é? E aí ele começa a investigar e tratar, teve problemas de mexer com cadáveres, na época era pois é, como é que foi isso? Né? Que era totalmente proibido, como é que ele fazia? Era proibido, ele tinha ligações com os hospitais, quando as pessoas, ou mesmo com os cemitérios da região, quando as pessoas morriam, eram enterradas, voltavam para ser enterradas, ele dava um troquinho de dinheiro pro coveiro, para os hospitais e conseguia os corpos para fazer o tratamento. E levava para o ateliê dele? Levava para o ateliê, ou às vezes ele estudava na própria cripta, enfim, no próprio cemitério, no hospital, nos subterrâneos do hospital. Né? Dissecando esses corpos? Dissecava os corpos para ele compreender a musculatura, para compreender qual era o caminho, enfim, o caminho da circulação, os órgãos, o que movia o corpo humano, né? Inclusive ele fala num determinado momento, ele é crente, não é? Que o corpo humano ele não pode viver simplesmente pelo corpo, quer dizer, tem que existir uma força superior que o oriente
mente que o guie, né? Porque somente o corpo é uma coisa muito frágil que quando morre não pode se perder. Né? E essa extraordinária capacidade profética de desenhar coisas que não foram ainda, não poderiam ter sido inventadas na época, como o paraquedas, que depois agora construíram um paraquedas exatamente igual e funcionou. Né? Na verdade, o paraquedas, o helicóptero que a gente conhece, a bicicleta, não são projetos de Leonardo da Vinci, né? Ele, como eu falei, o que ele fazia? Ele estudava o que outros cientistas desenvolveram. Não era, por exemplo, esse do helicóptero não era um projeto originalmente dele? O helicóptero, como a gente vê, não. O parafuso voador não é de Leonardo. Ele, como eu falei, ele estudava outros cientistas, ou melhor, ele estudava o que tinha de melhor, a melhor tecnologia da época, observava a natureza, juntava os dois e fazia suas propostas, não é? E como é que... Quem desenhou esse primeiro helicóptero e que resultado deu? O helicóptero em si, ele nunca funcionou. Na verdade, não existem anotações... Não, funcionar era complicado mesmo. Na verdade, porque não existia motor, né? Quer dizer, era uma proposta, uma sugestão. Ele queria fazer o homem voar, não é? Não existem anotações, registros históricos que comprovem que qualquer das máquinas propostas por Leonardo tenham efetivamente sido construídas por ele na sua época. Não existe um... Não, claro, mas onde ele foi buscar essa ideia? Na natureza. Mas você disse que não é dele, que não era dele a ideia do helicóptero? Do helicóptero não, ele estudava outros cientistas, enfim. Mas você não sabe quem? O nome não me lembro, existem vários. Mas assim, um contemporâneo, um italiano contemporâneo. Exatamente, alguns anos antes dele propôs a mesma coisa. E o paraquedas? A mesma coisa? A mesma coisa também, não é dele. É um conceito que ele ficou muito comum, todo mundo acha que foi projeto de Leonardo, e aí que a gente quer desvendar, daí que a gente coloca quais são os segredos de Leonardo. Os segredos de Leonardo são aqueles projetos que ninguém conhece, ninguém sabe que são deles, que, por exemplo, no Código Atlântico são 1750, no Código do Voo são 130 desenhos, né? No Manuscrito B você tem o projeto da Cidade Ideal e assim por diante, você tem todo um tratado de anatomia, o Tratado de Artes, como eu falei, 120 volumes nas mais variadas áreas, e ninguém conhece. O que se conhece de Leonardo hoje é muito pequeno, é muito pouco, às vezes é impreciso, às vezes é correto, mas é uma pequena fração do total do que o Leonardo fez e pôde fazer. E se ele tivesse sido estudado, continuado, né, desde a sua morte, nos seus últimos dias de vida, talvez o homem não tivesse tido que esperar cerca de 500 anos para voar, mas já tivesse voado naquela época, porque a sua proposta de máquina voadora, todos os conceitos que ele desenvolveu, ele anotou no seu código do voo, cientistas séculos depois chegaram às mesmas conclusões sem usar os projetos de Leonardo e conseguiram voar. Quer dizer, não teria sido muito mais razoável você partir da onde Leonardo parou para chegar ao que a ciência... Em vez de dar essa volta enorme, né? Exatamente. Agora, tem outro tipo, por exemplo, tem um tipo de invenção que não chegou a ser colocada em prática, mas que testaram também recentemente, que era uma espécie de vestimenta de homem-rã, ou de escafandrista, encomendado pelo Dodge de Veneza, para atacar uma frota. Exatamente. Mas era muito caro para executar, né? Às vezes não era uma questão de ser caro ou ser barato, era uma questão de... ele tinha necessidade de propor coisas, porque aquela época era uma época muito belicosa, né? Os Dodges em guerra com o pessoal do norte, o Ducado de Milão em guerra também com o pessoal da França, o Reino da França, né? Então nada mais razoável para ele ganhar dinheiro, que ele precisava obviamente como todo mundo precisa de dinheiro para viver, do que propor máquinas de guerra, né, engenhocas que atraíssem a atenção desses governantes, né, e eles as comprassem para que eventualmente fosse colocado em prática. Então, além do escafandro, ele propôs um tanque de guerra, uma coisa fantástica, uma espécie de metralhadora. Ele propôs canhões com tiros múltiplos, com a bomba, quando ela é remetida, explodida, ela se destrói, se transforma em pequenos projéteis que obviamente têm um poder de destruição maior, pontes de ataque, de defesa rápidos, enfim, uma infinidade. Uma série de instrumentos de guerra. Instrumentos de guerra também. Eu vou pedir para a gente chamar o segundo bloco, que aí eu quero mostrar, vamos lá para cima para ver no telão,
mostrar uma série de projetos e de desenhos que estão num vídeo sensacional. E eu quero agradecer os presentes aqui. Antes aqui, o que é? Então, uma lupa. Uma lupa desenhada nos modelos, nos moldes da época de Leonardo, que a gente vai entregar na próxima semana por ocasião de um jantar de inauguração oficial dessa amostra. E eu fiz questão de trazer. Obrigado, Ronaldo. Obrigado mesmo. Willem, chama a nossa vinheta enquanto a gente sobe. Tenho aqui ao meu lado Ronaldo Padovani. Nós vamos mostrar agora, através de um software, algumas dos desenhos. Alguns dos projetos de Leonardo, porque para trazer, não é, Leonardo à vida, não é, novamente, a gente, essa empresa que a gente trouxe, que a gente foi buscar lá na Itália, né, eu trabalho para um órgão do governo italiano aqui no Brasil, está realizando uma campanha de imagem a favor da tecnologia da Itália, não é? E para trazer Leonardo, para provar que o italiano desenvolve uma excelente tecnologia, a gente pegou o Leonardo, que era o melhor da tecnologia de 1500, com o melhor da tecnologia atual. Então eles atuam com os mesmos softwares utilizados hoje em dia para a produção para o desenvolvimento de automóveis, de aviões, de videogames, não é? E essa mesma tecnologia foi utilizada para estudar os desenhos de Leonardo e para fazer recriações em computação gráfica, para provar que eles funcionam e a partir daí fazer os modelos mecânicos que efetivamente, se é o caso deles caminhar, eles caminham, se é o caso deles tocarem, eles tocam. Então vamos começar a projetar aqui no telão. Assim que entrar a imagem, eu te peço para ir vai para o lado de lá, lado de cá, que a gente acompanha, eu acompanho daqui. Ok. Vamos lá. Tem que tocar aqui. Caio, vai. Isso. Esse é o código do voo de Leonardo. Ele é composto por 18 folhas, 36 páginas, e ele estuda desde o início até o final. Ele foi fotografado em altíssima definição. Ele estuda no seu início elementos de equilíbrio, né, para que Leonardo compreenda como é que os pássaros se mantêm no ar. E dali para frente ele começa a estudar os pássaros efetivamente, fazer desenhos deles, compreender o que acontece quando o vento bate de frente, bate de trás, se a asa ela tem que abaixar, abrir, se curvar, se o rabinho sobe, o rabinho desce, a cabeça vai para um lado, para o outro, né? Até que mais adiante ele propõe elementos para a gente montar, se quiser, essa máquina voadora. Talvez alguém possa considerar frustrante folhear o livro inteiro, o caderno inteiro de anotações e não ver o desenho da máquina montada, né? Mas o fato é que se eu pegar todos os elementos que ele fala, todos os componentes, inclusive ele descreve materiais... Vai mais devagar, Caio, por favor. Inclusive ele descreve materiais que o homem deveria utilizar para montar essa máquina. Por exemplo, né? Que interessante, ele pega a seção de uma asa e explica o que acontece com o voo. Você imagina que a asa ela tem o formato de uma gota, não é? Isso. Então o que acontece? Quando a corrente de ar ela bate aqui na frente, como essa parte é maior, a parte é menor, o que acontece? Esse daqui é mais rápido, não é? E aqui em cima é um pouquinho mais, ou melhor, o contrário. Esse daqui ele tem que ser muito mais rápido porque esse daqui ele tem que fazer um percurso menor. Então, essa diferença de velocidade acaba causando uma diferença de pressão entre um lado e outro. E é isso que faz o pássaro subir. Ele, em momento nenhum, ele usa a expressão diferença de pressão, não é? Ou pressão em si. Mas o fato é que ele tem os conceitos, né, na cabeça dele de aerodinâmica. E hoje, de aerodinâmica, que são os conceitos modernos. Exatamente. Se a gente for analisar a sua própria máquina do voo, que acho que está nessa página aqui. Acho que mais duas. Mais duas páginas. E tudo, a escrita toda ao contrário. Escrita ao contrário, né? Ali a máquina... Se a gente clicar em cima da escrita dele... Clica na escrita, Caio. O software ele permite, então, que a imagem seja rebatida. Espelhada, Eu continuo não compreendendo nada, porque a caligrafia dele era difícil, mas existe a possibilidade da gente, clicando aqui em transcrição, já foi? Está aqui.
Tá aí. Clicando em transcrição, ele me coloca exatamente o mesmo texto datilografado. Então, se eu fosse capaz de ler o italiano de 1500, eu compreenderia. Mesmo eu que leio italiano tenho certa dificuldade. Se a gente quiser, a gente pode arrastar o bloco para debaixo do texto original e brincar de fazer tradução, compreender quais são as palavras, né? Fazer enfim, uma espécie de dicionário da época. Muito bem feito, né? Mas existe ainda a possibilidade, clicando, né, transcrição? na parte de cima, de fazer a transcrição. Nesse caso aqui, ele colocou a tradução, a transcrição para o inglês, para que eu consiga compreender melhor palavras mais atuais em inglês ou italiano, para que a gente consiga compreender melhor o que significa, né? Caio, vira mais, vai. A gente vê que Leonardo, no início, então, ele desenhava o mais curioso, né, de Leonardo nessa observação dos pássaros, que imagina o seguinte, né, os pássaros obviamente voam, né, no alto, Leonardo estava lá no chão, na terra, né, não existia naquela época binóculo, não existia máquina fotográfica, não existia filmadora, ele via tudo de longe e fazia suas anotações, que a gente viu que são absolutamente... olho nu, né, vendo lá. A olho nu e absolutamente corretas. Num determinado momento, ele resolveu bolar, se clicar aqui em cima, Pode clicar. o que a gente chama de pássaro mecânico, que está exposto lá na amostra, não é? Repito, não se sabe se efetivamente ele construiu isso, mas foi proposto no seu código, né? Mas é uma reprodução exata do que ele propõe. É uma reprodução exata do que está aqui, não é? E você vê o quê? Que ele tem todas as peças dos componentes da asa, não é? E serve para quê? Para estudar o baricentro, né? O ponto de equilíbrio do pássaro em voo. Ou seja, quando o vento bate de frente, não é? O pássaro ele tem que responder de alguma maneira, não é? A essa ação do vento para permanecer lá em cima, não é? E, enfim, é algo semelhante ao que a gente pode considerar hoje os túneis de vento, né, que as empresas automobilísticas utilizam para compreender a situação que está acontecendo lá no carro, né? Não se sabe se ele usou o vento efetivamente, mas o modelo é interessante. A gente brincando com ele lá na amostra, né, compreende que é totalmente... Agora, não se sabe se ele tentou construir. Não existem registros históricos, porém, tudo aquilo que está anotado aqui funciona e é totalmente pertinente. Aqui, né? o que é? Qual? Volta uma, Caio. Esse daqui é muito curioso. Se quiser voltar. Qual? Eu não sei se ele voltou ou se ele foi para frente. Volta para a página anterior. Dá para voltar, Caio? Não, para frente. Acho que ele foi demais. Era aqui, a gente estava aqui. Espera, volta para aquela frente. página que você estava. Aí. O que você acha que é isso aqui? Antes de clicar, o que você acha que é isso? É a relação entre alguém olhando Alguma coisa. Um menino olhando um pássaro, é isso não? Na verdade, isso daqui não é um pássaro. Se a gente clicar e aumentar, isso daqui é a máquina voadora de Leonardo, né? Isso daqui embaixo... É um astronauta. É um homem, na verdade, que caiu da máquina, e que para ele era muito importante a questão da segurança. Então, tudo se passa como se ele tivesse envolvido por bolsas de água, que são, digamos, um airbag. A gente, na verdade, pode chamar de waterbag. Waterbag. Não é? Olha que loucura. Claro que isso daqui, se a pessoa caísse daqui de cima no chão, provavelmente as bolsas de água ajudariam a cair com mais velocidade. Morria afogado. Ainda mais essa, né? Mas a gente pode perceber que o conceito, né, de segurança é muito importante. Mesmo nos elementos, nos materiais que ele propõe para a construção da máquina voadora, por exemplo, ele diz, não use metal, porque o metal, nesse movimento, nas junções das peças, ele se desgasta, então, portanto, um pedaço da asa durante o movimento pode quebrar, não é? E o piloto pode cair. Então, agora, quando se fala em piloto, na realidade, esse conceito é um conceito de asa delta, né? Exatamente. Da pessoa se atirar de algum lugar. Exatamente. Tem mais precisamente do Monte Churchill, ele escreve isso no seu código. Ele diz que quando o homem saltar do Monte Churchill e a sua máquina voadora, né, ela funcionar, vai criar tanto estupor na humanidade, né, que é exatamente o que existe hoje. Para a gente, quer dizer, voar hoje em dia é uma coisa natural, mas em 1900 e poucos, quando os homens começaram a voar realmente... Mesmo os primeiros voos de asa delta,
causava um espanto nas pessoas, né? Exatamente. Leonardo, no começo, ele achava que o homem ele tinha que voar, se voasse, né? Porque ele tinha a crença que isso era possível. Então ele achava que isso tinha que acontecer batendo as asas, né? Mas ele percebeu que somente bater as asas não seria possível, não seria suficiente. Por quê? Porque você imagina um remo, se eu puxo o remo para frente, sigo o meu movimento para frente. Se depois eu faço a mesma coisa para trás, eu simplesmente volto. Então é a mesma coisa com a asa, eu bato para baixo, o ar me empurra para cima. Mas depois, quando eu pegar e jogar de novo a minha asa para cima, eu volto para o mesmo lugar. Então, na verdade, ele concluiu que não bastava somente bater as asas, que o homem ele teria que mais ou menos nadar na corrente de ar. Olha. Porém, chegou à conclusão que a sua musculatura não era suficientemente desenvolvida como a dos pássaros. E aí ele chegou à conclusão que a melhor opção, ele percebeu inclusive que o que existe de mais concentrado, mais forte no homem é a perna, né? Aliás, cadê a perna que o Caio botou aí e depois tirou? Tá aqui. É muito interessante. Se você perceber, Leonardo, ele tinha necessidade de escrever. Naquela época não existia papel, enfim, era tudo muito caro. Então ele escrevia em tudo quanto é canto. Então, por exemplo, esse livro aqui, a gente percebe que ele começou, se você folhear até anteriormente, vê que embaixo existem desenhos de flores, de folhas. Sim, nesse caso de uma pedra, um movimento. Caio, muda de software para a gente ver o outro, para dar tempo de mostrar o outro que é o... Código Atlântico. Código Atlântico. O código... Se ele clicar... Ali mudou já. Não, já saiu, mas tudo bem. O Código Atlântico é onde... O Código Atlântico, ele é aquele que contém 1.119 páginas, 1.750 desenhos, que segue uma variedade de setores imensa. O Código do Voo, ele é interessante porque ele trata desse sonho do homem de voar, que até então ele foi atingido somente por figuras mitológicas. Isso. Né? Ícaro. No caso do Código Atlântico, ao invés, ele trata de uma variedade de assuntos tão intensa que é isso que faz dele curioso. Ele passa da arte para mecânica, enfim, às vezes ele faz desenhos de roupas. Vai para todas as áreas possíveis. E ele também tem o negócio das pontes também, não tem? Também tem a parte das pontes, tem alguns desenhos... pontes que foram desenhadas por ele, projetadas por ele? Foram projetadas por ele. Pode soltar, Caio. Existem vários tipos de pontes que Leonardo fez, algumas para auxiliá-lo nesse seu projeto da cidade ideal. Existem outras pontes que foram feitas, por exemplo, para ataque e defesa, não é? Ele tinha necessidade de, por exemplo, numa guerra, ele bolou uma ponte que é autoportante, montada com pedaços de tronco. Então ele pensou o seguinte, eu monto isso, né? Ela é realmente muito simples de chegar do outro lado. Se você for nas máquinas, acho que é um pouquinho mais fácil. A gente vê todas elas. Olha que loucura. Clica nessa. Essa, clica ali. A de baixo. Não, na de baixo. Aqui, ali, aqui. Não, à direita. Aí. Então você vê que ela é simplesmente montada por pedaços de troncos. Muito simples. Eu tenho Quer dizer, uma ponte que ele leva... Na verdade, ele consegue na hora. Imagina que eu tenho um exército inimigo correndo atrás de mim e eu preciso fugir para o outro lado da outra margem do rio, né? Eu pego e corto alguns pedaços de tronco. Na época tinha floresta em tudo quanto é canto. Hoje em dia já é um pouquinho mais difícil. Né? Então você monta a ponte simplesmente sem amarrações, sem prego, sem absolutamente nada. Somente o peso dela faz com que ela fique sustentada. Chego do outro lado, eu tiro um dos troncos, ela desmorona no rio. A outra pessoa, o exército inimigo não conhece o mecanismo e eu estou salvo do outro lado. Vocês chegaram a montar essa ponte, não? Essa ponte a gente tem uma pequenininha, um pequeno modelo em madeira, mas os modelos em madeira são basicamente dois, um do automóvel e um do pássaro voador, né? O pássaro mecânico. É impressionante isso, porque aí tira uma peça, ela desmonta toda. Totalmente, porque o equilíbrio está exatamente no apoio, no contato, é uma treliça, né? O contato entre um... Caio, volta para a página anterior para a gente escolher uma outra... O que você sugere? Esse daqui é muito interessante. Aí, não, ao lado. Esse aqui. Não, cara, do outro lado. Mais para cá, aí. Pra baixo. Mais uma. Acho que pode ser aí mesmo. Aí. Isso aqui é uma espécie de autogrill, né? Então, o que acontece? Quando a lenha é queimada, o fogo esquenta, né? Esquenta o ar. A gente sabe que o ar
quente é menos denso, portanto ele sobe, né? Ao subir, ele vai passar pela chaminé, lógico. Na chaminé ele colocou uma ventoinha. Quando o ar sobe, para conseguir passar, ele movimenta a ventoinha. A ventoinha movimentando, ela está ligada nesse eixo, o eixo também gira. Ao girar o eixo, giro também a carne que está aqui. E, portanto, eu tenho um sistema homogêneo para cozir, para assar a minha carne. E ele era cozinheiro também, né? Ele dizem que também era um bom cozinheiro. Gostava da cozinha. Exatamente. Está se vendo. Não é? Você vê que ele tinha necessidade, como eu falei, de estudar a natureza, estudar o melhor da tecnologia da época para facilitar a vida do homem. E de comer um bom churrasco. Para que o homem ia ficar perdendo tempo para cozinhar a sua carne, se ele podia estar lendo, podia estar, enfim, estudando, ele achava que o homem tinha que usar a cabeça. O mais curioso é que ele era vegetariano, né? Você vê só. Quer dizer, você era pro amigo dele. Você vê só, é isso aí. Vamos mais uma, Caio? Vamos mostrar mais, que ainda dá tempo de mostrar mais. O que mais? Interessante. Deixa eu ver. Clica nesse daqui. Aí. O que você acha que é isso aqui? É um barco, certamente. Exatamente. Agora. Um barco, ele tem um canhão dentro. E esse negócio aqui, na verdade, seria uma proteção, um escudo. Faz ele funcionar, cara. Quando ele vê um inimigo, ele abre a proteção, atira e se fecha de novo para proteger. Que coisa inacreditável. E é o próprio tiro que faz a proteção abrir ou não? Exatamente. Não, na verdade você tem um mecanismo aqui de engrenagens, né? Quando eu estou pronto para atirar, eu abro o escudo, um escudo, né? Como a gente tem hoje, enfim, tem nas naves espaciais, né? Que se falava há 100, 200 anos atrás. Então você abre, atira, depois fecha e se protege. É claro que é de madeira, né? A madeira não é que ia proteger tanto. Tá bom, Caio. Olha só, você acha que tem alguma coisa visionária de inspiração extra-normal nessa criatividade do Leonardo? O Leonardo era um homem normal como qualquer outro. Ele tinha simplesmente a necessidade de estudar. Ele estudava muito, estudava a natureza, estudava os outros, né? Aliás, é uma coisa que a gente propõe para absolutamente todos os curadores, os diretores da mostra, os desenvolvedores dessa tecnologia, eles falam, se vocês quiserem ser pessoas diferentes, serem conhecidas daqui a 100, 200, 300 anos, então estudem, proponham suas coisas, é assim que vocês vão ser imortais, né? Agora, não é curioso que os dois maiores gênios da época tenham sido gays? Porque hoje em dia não há a menor dúvida, né? Que Leonardo. Tanto Leonardo quanto Michelangelo. Na verdade, existem controvérsias. Eu mesmo li a respeito alguma coisa, digamos, uma biografia não autorizada que contava uma outra história. Ele era muito mais ligado enfim, à filosofia, aos seus estudos, e as relações, né, de família para ele não era uma coisa importante, né? Mas também tem uma coisa, que na época essa escolha era absolutamente natural, encarada. É pouco importante, talvez, né? Pouco importante. Bom, eu conversei aqui com o Ronaldo Padovani. Vão à exposição. Onde é que é a exposição? Tem aqui a exposição. A exposição ela acontece no Museu da Casa Brasileira de 15 de abril, 16 de abril, na verdade, aberto ao público, até o dia 4 de maio, de terça a domingo, das 10 às 18 horas. E, enfim, está aberto a todos, vocês vão poder brincar com todos esses softwares. Menos o Gordo, agora não pode pegar o avião, tá? Tá ouvindo, Gordo? Tá bom. Ronaldo, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.